Olá, Matheus, está me ouvindo? Tudo bom, Eduardo? Tudo jóia, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, Matheus. Eu sei da sua agenda, não é que eu imagino, não. Eu conheço a sua agenda. Então, eu sei que é um sacrifício muito grande para estar com a gente aqui, para poder falar um pouquinho da atuação da Caixa Econômica aí nesse momento de crise, nessa atuação tão importante, viu, gente? Eu que te agradeço aí. Eu vou pegar o fone aqui que vai ficar mais fácil da gente conversar, tá bom? Só um minutinho. Fique à vontade, tá? Me escuta melhor? Ah, tá muito bom agora. O áudio está perfeito, Matheus. Tá, que bom. Bom, tô à disposição. Não sei se você quer aguardar mais um pouquinho aí para a gente começar, mas estou à sua disposição aqui. Hoje o dia foi bastante corrido, muita coisa importante acontecendo aí, mas a gente sempre acha um espaço nessas agendas que a gente entende que são fundamentais aí, tanto para nós quanto para o setor. É, essa ideia, viu, Matheus? Eu já tinha conversado pessoalmente com você. Na verdade, divulgar. É muito importante. Vocês fizeram várias atuações muito interessantes, tanto para a Sim, sociedade quanto o mercado, e muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento disso, né? sim, Então, sim. essa é a nossa intenção. A gente vai falar aqui de uma maneira geral, que é muita coisa, não dá para entrar no detalhe, mas aí as pessoas tomarão conhecimento e buscarão, né, na Caixa Econômica depois maiores informações e maiores detalhes, né? Com certeza. Eu vi o Aqui, ó, Urbano entrando aí. Vou mandar deixar é, um abraço pro Urbano aí, que eu vi que ele tá na live. Eu assisti uma live do Urbano, Urbano também aí, esses dias para trás. Ele participou de uma live com o Zé é, Humberto. E aí eu sim. assisti a live do Urbano. E sempre é um aprendizado para nós escutar o Urbano falar. E o Zé Urbano também, né? é, é um professor de todos nós, né, Matheus? Um Sim, grande sim. abraço, viu, Urbano? Tá, já acho que podemos começar, viu, Matheus? Primeiro, novamente, agradecer a sua presença aqui com a gente. É uma honra muito grande recebê-lo, né? Reforça essa parceria da ADEME com a Caixa de vários anos, várias gestões aqui dentro da ADEME, a gente mantendo aqui, tentando aproximar e buscar o melhor para o mercado aqui do Distrito Federal. Sim, sim. É um mercado extremamente importante para nós. Na nossa sede aqui em Brasília, né, Eduardo? Então, a nossa responsabilidade aumenta demais quando a gente fala do mercado do Distrito Federal. E a gente Perfeito. tem um carinho muito grande aqui pelas empresas, pelas incorporadoras, pelas construtoras e principalmente pelos clientes, né? Só para dar um overview aí do que a Caixa vem fazendo nos últimos dias, aí, principalmente no que tange as questões do Covid, a Caixa se preocupou muito em injetar ou possibilitar que o mercado tivesse acesso ao crédito, né, em inúmeros segmentos. Então, se a gente somar o que recentemente a Caixa injetou aí na economia ou possibilitou que os clientes tomassem de crédito nos próximos meses, mais de 150 bilhões de reais. E quando a gente fala em 150 bilhões de reais, nós estamos falando aí de 60 bilhões de capital de giro para as micro, pequenas e grandes empresas. Então, inúmeras linhas de crédito aí com taxas de juros extremamente atrativas para que as empresas consigam fôlego nessa travessia que está sendo aí essa crise, não só de saúde, mas essa crise econômica que a gente está passando. A gente entende que ela tomara Deus aí e a nosso esforço, nosso trabalho de todos nós, que ela tenha aí uma data fim que seja próxima, né? Que a gente volte até a nossa vida normal de trabalho diário aí, que as pessoas saiam do isolamento social, assim que tiver uma segurança para a gente poder continuar a nossa caminhada. Então, nessa travessia, a gente disponibilizou aí 60 bilhões de reais de capital de giro para as empresas micro, pequenas e grandes. A gente também injetou 40 bilhões aí em compra de carteiras, que também a gente entende fundamental nesse momento. A Caixa está participando aí com a compra de algumas carteiras importantes para a E, Matheus, economia. explica para a gente um pouquinho, que tem muita gente que não entende. O que é uma compra de carteira? Só para o pessoal entender. Existem alguns bancos que eles disponibilizam algumas carteiras de crédito e que elas têm apetite
né, para algumas instituições financeiras adquirirem. Carteira de automóveis, carteira habitacional, carteira de consignado, e a Caixa está disponibilizando um recurso para investir nessa compra de carteiras, que de certa forma se acaba ajudando ou contribuindo aí com Traz outras liquidez para o empresas, mercado, né? Traz liquidez para o exatamente, mercado. trazendo liquidez para o mercado, exatamente, Muito Eduardo. importante. Outra medida importante também é o apoio às santas casas, com Caixa Hospitais, né? São 5 bilhões de reais que a Caixa também disponibilizou aí para os Caixa Hospitais, momento importante com os hospitais precisando aí de investimento, né? Na busca de melhores condições para atender os pacientes do Covid e outros pacientes que também a gente sabe que hoje estão chegando nos hospitais com outros tipos de doença e se deparam aí em algumas localizações com o sistema de saúde precisando realmente de algum tipo de investimento. Na área agrícola, 6 bilhões de reais. E aí na nossa praia aqui, né, que é o motivo da live, no crédito imobiliário. Essas últimas medidas aí que a gente tomou alguns dias atrás, elas projetam um investimento de 43 bilhões de reais na economia, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Quando a gente fala nesse tipo de investimento, a gente entende, por exemplo, que uma das principais ganhos que a gente uma das principais conquistas que a gente conseguiu lançar para o mercado, que foi a carência de 180 dias, de certa forma ela continua a fomentar com que o nosso cliente ele tenha interesse em adquirir um imóvel, uma vez que ele vai pagar a primeira prestação só em dezembro, ou dependendo do mês que ele contratar em junho, só em 2021. Sabe, Então, deixa eu só falar um pouquinho. Sabe por que isso é tão importante, Matheus? Essa criatividade de vocês nesse sentido? Porque imagina, o isolamento social, ele é justamente, tem a necessidade de uma casa, de um lar, né? Então, o que a gente costuma dizer é que isso possibilita, por exemplo, para uma pessoa que não tem uma residência, adquirir um financiamento, fazer o seu isolamento social numa casa nova, de qualidade, que segue todos os padrões que a Caixa exige para um empreendimento Caixa, e, ao mesmo tempo, só pagar depois da crise. Né? É uma ação exatamente, social importantíssima no nosso entendimento. Né? exatamente. Além de fomentar o mercado. Né? Exatamente, porque quando a gente se deparou agora no meio de março com a pandemia, atingindo de fato o país aí, essa epidemia, a gente muitas vezes recolheu um pouco o trem de pouso, né, falando uma linguagem mais popular, e falou, opa, não sei se eu vou investir agora, porque daqui 3 meses, 2 meses passada a crise, eu volto a pensar em pagar uma prestação, porque pode ser que eu não tenha dinheiro mês que vem, né? Essa medida não. 180 dias, com certeza, nós vamos ter uma recuperação desse momento que a gente está passando e a gente vai poder já estar morando no nosso imóvel, ou adquirindo um imóvel na planta que seja, mas já projetando o futuro ou da troca por um imóvel melhor ou do sonho mesmo da casa própria, que é adquirir o seu primeiro imóvel, que a Caixa, todo mundo sabe, ela é realmente o banco do primeiro imóvel, aí não é à toa que a gente tem 70% do share do mercado imobiliário. Então, são medidas, essa é uma das principais medidas que a gente tomou também. Outra preocupação grande da Caixa, que o presidente Pedro Guimarães sempre trouxe para nós aqui, é a preservação do emprego. Né? Quando a gente leva recurso e liquidez para a economia, de certa forma, a gente está aí preservando alguns empregos que eventualmente poderiam vir a gerar a demissão do empregado. E essas medidas da habitação, elas visam preservar 1.200.000 empregos, que são unidades habitacionais que estão em obras aqui dentro da Caixa, mais de 500 mil unidades habitacionais que a gente tem aqui nos empreendimentos que fazem parte do nosso pipeline, e que com essas medidas as empresas continuam tendo fôlego para que as obras não parem, né? Continue tendo fôlego para pagar suas folhas de pagamento, assumir seus compromissos com os consumidores. Algumas das medidas trazem liquidez, que são antecipações de parcelas de obras que a gente está antecipando, ou até mesmo recursos de PJ que a construtora não utilizou e a gente está permitindo que utilize agora. Ou seja, são mecanismos de capital de giro, para traduzir numa linguagem mais do mercado, mecanismos de capital de giro que dão liquidez para a construtora continuar atuando nas condições
que eventualmente ela estaria atuando antes da crise, né? Esse foi o grande escopo desse trabalho que a gente construiu ao longo dos últimos dias. A gente sabe, Matheus, a gente vê isso com uma importância muito grande. Aqui no Distrito Federal, a gente não parou, né? O governo do Distrito Federal considera a construção civil um serviço essencial e para a economia muito importante, então conseguimos permanecer trabalhando com várias medidas de segurança, Matheus. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma pesquisa que a gente contratou, 100%, por exemplo, das nossas associadas lá na DENE, alteraram os procedimentos de higienização do canteiro e hoje fazem higienização constante. 2/3 das nossas associadas estabeleceram 3 turnos, por exemplo, de refeição, de forma a manter o afastamento dos funcionários e reduzir o risco de contágio. Todas essas atuações fizeram com que a gente passasse todo esse período já de coronavírus sem problemas maiores. A gente acredita, baseado nessas atuações, por exemplo, da Caixa, faz com que as nossas empresas, por não terem parado, como por exemplo o comércio parou e sofreu bastante, né, uma situação muito diferente da nossa, a gente acredita que a gente mantendo com esse fôlego, que esse capital de giro extra que temos conseguido com esse tipo de ação, Matheus, a gente possa ser o grande motor da recuperação econômica do nosso país, sabe? Exatamente. Porque a construção civil, além de não ter parado e não ter sofrido esse prejuízo, ter mantido os empregos, a gente acredita que, uma vez encerrada essa gravidade da crise, a gente possa ser um setor que vai empregar rápido, pois as empresas sobreviveram. Essa é a intenção de vocês. E a gente acredita que isso é muito importante. Sim, você sabe um ponto que você trouxe aí que é fundamental e talvez foi um dos grandes ganhos das nossas medidas, foi a tempestividade que a gente apresentou as medidas para o mercado. Porque quando a gente se deparou ali, se não me engano, em 11, 12 de março, com aquele decreto lá, trazendo mais forte a questão do isolamento social e da instalação da pandemia no país, rapidamente a gente construiu aqui medidas de curtíssimo prazo, que foram mais técnicas, voltadas à prorrogação de laudos de engenharia, jurídicos, avaliação de risco de crédito e tudo mais, para que não gerasse um desconforto para o nosso cliente, para que ele precisasse ir até uma agência, ir até uma gerência de filial ou procurar algum canal físico. Então, nós pensamos muito nisso aí, no primeiro momento. Pode falar. E eu estou rindo aqui porque, paralelo a isso, ainda tiveram que viabilizar o Corona Voucher, uma operação gigantesca, gigantesca de enormes proporções e, ao mesmo tempo, ainda conseguiram a tempestividade dessas atuações. Realmente, o trabalho de vocês foi enorme. Exatamente. E a gente também, paralelamente, um grande objetivo nosso era fazer com que aquela família que, de certa forma, estaria perdendo o emprego ou impossibilitada de ir ao trabalho, principalmente o trabalhador informal, que não tem aquela carteira registrada e tudo mais, mas tem um financiamento na Caixa, que também a gente tem um grande público nesse perfil, ele não se preocupasse, num primeiro momento, com o pagamento da sua prestação. Então, nós somos a primeira instituição das grandes que entramos com a pausa, inicialmente de 60 dias, mas rapidamente passamos a pausa para 90 dias. E hoje a gente já tem praticamente 2 milhões de clientes com um contrato habitacional pausado, mais de 1.900.000 clientes que respiram, né, e se preocupam com outras situações que não perder sua casa própria. Quando a gente fala de uma pausa de 90 dias, Eduardo, a gente transforma isso em meses mesmo. Nós estamos falando junho, julho, maio, junho e julho. A pessoa só vai pagar em agosto. Olha o conforto que você dá da pessoa se reestruturar, se reerguer, passar por essa travessia aí dessa epidemia. Cuidar da saúde. Cuidar de uma série de fatores, priorizar necessidades básicas para voltar a pagar a sua prestação do financiamento habitacional. Então, foi uma medida extremamente impactante. Nós lançamos isso através do nosso app. Então, hoje, no app Habitação Caixa, além de fazer a pausa de 90 dias, para os clientes que estão em atraso até 60 dias, nós lançamos agora recentemente também, acho que 15 dias atrás,
a possibilidade do cliente que está com atraso acima de 61 dias a 180 dias de atraso na sua prestação, dele através do app, ele incorporar as prestações em atraso no saldo devedor e pausar por 90 dias. Então, Entendi. se eu já estava em dificuldade financeira pré-crise, já em atraso 90 dias com o meu financiamento habitacional, chegou a crise, o desespero é ainda maior. A Caixa falou, nós estamos com vocês. Você incorpora, eu te pauso e você passa a voltar a pensar no pagamento da prestação depois da crise. Então, foi outra medida extremamente importante para nós. Lógico, pensando em inúmeros fatores, a Caixa, como o presidente Pedro sempre traz, né, é o banco da matemática, e a gente pensando em preservar mesmo a carteira de crédito, o cliente, e uma série de fatores que gerariam um aumento de inadimplência num período que eu tenho certeza que ninguém está assistindo a gente aqui passou na vida. A última grande pandemia foi há mais de 100 anos, então nunca ninguém viveu isso aqui, né? E a gente tenta achar algumas situações ou desenhar algumas situações que conciliem tudo isso, né? O atendimento na necessidade do aquecimento da economia, com o Banco da Matemática e outras situações também que são relevantes para o setor. Se você permitiu, se você quiser fazer alguma pergunta, senão eu posso seguir em mais algumas medidas aí, fica à vontade. Pode seguir, gente. A gente vai reservar ao final um tempinho também para tirarem dúvidas, principalmente na área de habitação, gente. E aí a gente abre um pouquinho depois para alguma dúvida com o Matheus. Eu vou liberar para ele continuar falando, que eu acho que o mais importante da nossa conversa é isso mesmo, possibilitar a todos que conheçam essas medidas que talvez não estivessem tão claras. Pode prosseguir, Matheus, por favor. Tá, a gente agradece muito o espaço da ADM, viu? A gente tem feito agendas no país todo, com o Sebic, a Brainc, a ADM, Sinduscom, Secov, todos os nossos parceiros aí. E você sabe que foi um dos nossos grandes ganhos, foi a gente ter aberto esse espaço, esse link direto, para que o nosso cliente ele tivesse menos dúvida quando ele fosse olhar para o empreendimento dele e tomar uma decisão. Porque a gente levou a informação muito rápido para o cliente, e isso fez com que as nossas gerências de filiais também tivessem um ganho grande no que tange a esse tipo de situação. Falando um pouquinho mais tecnicamente, aquela reserva orçamentária que todo mundo reclamava, que o prazo era de 5 dias, né, quando você faz a reserva de um subsídio, nós passamos para 10 e prorrogável por mais 10, então tem 20 dias aí com a sua reserva garantida, aguardando a assinatura do contrato pessoa física, isso foi extremamente importante, né? Hoje a gente não está exigindo você renovar a certidão da matrícula no meio do processo habitacional da esteira, e sim no ato do registro no cartório. Nossa, isso é Percebe que importante. são medidas que evitam o cliente a estar indo num cartório, a estar indo numa agência, e ele se programar aí para ir sair de casa ou ter que fazer alguma coisa mais operacional no menor número de vezes possíveis. A gente prorrogou a avaliação dos imóveis, então o imóvel numa obra, quanto do cliente em precisar estar aí renovando o laudo de engenharia do seu financiamento habitacional. E evoluímos muito nas situações de documentos por meios digitais. Tanto os nossos gerentes nas agências quanto os gerentes de filiais, nós evoluímos e quebramos alguns paradigmas de receber alguns documentos de forma digital e remotamente. Então, foram medidas aí que a gente tomou no âmbito da pessoa física naquela primeira leva, que a gente chamou de versão Covid 1.0. Depois a gente entrou na PF, depois eu entro na PJ, com mais um pacote de medidas, que foi a grande medida que eu comentei no começo, que foi a pausa de 180 dias, né, para os financiamentos pessoa física e pessoa jurídica, mas como a gente está falando da pessoa física aqui, vou ressaltar um pouco mais. Existem algumas construtoras e incorporadoras que, além dessa promoção que está sendo feita pelo mercado imobiliário aí, que eu acho que vocês participam também, Eduardo, que são os descontos na compra dos imóveis financiados na Caixa pela pessoa física, acima de R$ 3.000, né? As construtoras e incorporadoras que fazem parte dessa campanha estão dando descontos acima de R$ 3.000 na compra do imóvel.
A É uma campanha. campanha capitaneada pela CEBIC e abraçada por todas as entidades associadas à CEBIC. Perfeito. Exatamente. Existem construtoras, por exemplo, que se o cliente financiar agora no mês de maio, como ele pagaria só em dezembro, eles estão dando uma promoção. A dezembro eu pago, você paga só em janeiro. Então é Tá. aquela questão, não pague só em 2021. É extremamente possível. Então, cada um está atuando de uma maneira criativa para que consiga fazer com que o mercado não desaqueça, principalmente o setor do mercado da construção civil, que é a grande locomotiva, né, da economia. O Zé Carlos sempre traz da CEBIC, ele traz um estudo importante que eles fazem lá, que o mercado imobiliário ele acaba atingindo praticamente aí 90 setores diferentes, né, quando você constrói uma obra e constrói um imóvel. Então, realmente a gente tem um papel importante aí no PIB como um todo. O mercado da construção civil é responsável por quase 10% do PIB, né, brasileiro de crédito. Então, são números impactantes. Nós também permitimos, Eduardo, que o cliente pague o que ele achar que naquele mês ele acha importante. Eu não quero pausar total. Eu tenho condição Entendi. de pagar X. Então, ele tem um limite mínimo, que é o seguro, a tarifa e os juros, e ele pode pagar um valor que ele entenda necessário aí da prestação, por 90 dias. Então, é uma opção também que a gente está passando para o cliente. Ele faz isso Entramos. pelo aplicativo, hein, Matheus? É pelo Esse próprio pagamento aplicativo? parcial não, porque o pagamento parcial hoje ele já existe, né? Você pode pagar um boleto, emitir um boleto e pagar num valor lá que você recalcula o valor Entendi. da prestação. Então a gente só fez com que a gente diminuísse só o mínimo, né? Que é os juros, a Entendi. tarifa, a taxa de administração e o seguro. Essa ação que eu trouxe no começo da nosso bate-papo aqui, das renegociações dos contratos em atraso acima de 61 dias, a gente acha que é uma das grandes ações aí para quem hoje de fato está inadimplente por algum motivo, né? Ou em atraso ou contrato já acima de 90 dias, que é um contrato que já está inadimplente. Isso vai fazer com que mais de 230 mil famílias, são 230 mil contratos, num volume de mais de 18 bilhões, que vão ter condição de, nesse momento, fazer a incorporação das suas prestações em atraso e a pausa por 90 dias. A gente vai estar entrando aí já no começo da semana que vem com uma ação de mídia um pouco mais massificada para dar visibilidade e fazer com que esses clientes aí possam ter acesso a essa, além do app, a outras maneiras de solicitar. Estamos encaminhando rajadas de SMS também, para através do SMS o cliente optar. Então, estamos desenhando ainda uma ação um pouco mais massificada. Outra coisa bacana também, o cliente que estava pagando amortizada a prestação com a FGTS, que é muito comum, né? O cliente pode optar, eu quero abater 12 meses da minha prestação com o meu FGTS. A gente não estava deixando pausar. No último pacote de medidas também, o cliente que faz o uso do FGTS pode fazer a pausa por 90 dias. Liberamos também, que foi algo fantástico para o setor, que foram as entrevistas por meio de canais eletrônicos e digitais. As entrevistas eram só feitas na agência, eram só feitas no correspondente, presencialmente. Então a Caixa de imediato entrou já com a possibilidade através do Zoom, do Skype, do FaceTime, do WhatsApp, o cliente poder fazer essa entrevista com o gerente para poder dar andamento no seu financiamento habitacional. E outra grande demanda de vocês também foi a questão da prorrogação das avaliações de risco de crédito. Todas as avaliações que venceram de 16 de março agora até os próximos dias, elas foram prorrogadas por 60 dias. Então, não precisou do cliente ir lá e renovar o contra-cheque, de renovar a documentação. Nós autorizamos a utilização dessa avaliação de risco que estava vencida de 16 de março até os próximos Excelente. dias, aí não tem um prazo específico, para mais 60 dias. Tá? Isso também desafogou um pouquinho e fez com que o cliente tivesse mais 60 dias para finalizar o seu imóvel. Essas foram as nossas medidas da pessoa física, tá? Que a gente entrou aí recentemente para o mercado pro mercado imobiliário. Falando da pessoa jurídica,
especificamente, nós também permitimos para as pessoas jurídicas o pagamento parcial da prestação por 90 dias, então a pessoa jurídica também tem essa condição. Outra demanda forte foi a inclusão do terreno doado pelo poder público como contrapartida de pessoa física. O terreno doado no empreendimento, você conhece bem, ele não entrava no valor, no montante do empreendimento. Hoje ele entra, né? Então isso faz com que, de certa forma, a entrada da pessoa física passe a ser um pouquinho maior, permitindo que ela financie um pouquinho menos. Né? Foi um avanço nosso, em Muito parceria até importante. com o MDR, que vem beneficiar muito os empreendimentos que fazem uso de terreno doado pelo poder público. E aí, poder público, leia-se município, estado, o governo federal em si, né? Fizemos ajuste também dos planos de venda, Eduardo, aquelas incorporadoras ou construtoras que, de certa forma, desaceleraram as vendas em março e descalibraram um pouquinho o plano de vendas, a gente está permitindo o reajuste sem cobrar tarifa nenhuma. Né? Alguns dos planos de venda fazem parte de cláusula suspensiva, então isso prejudicaria, né, o cumprimento da suspensiva, então a gente permitiu com que isso fosse aí flexibilizado. Prorrogamos, só para você ter uma ação de engenharia, valor de unidade e cláusula suspensiva. Todas essas avaliações a gente conseguiu uma prorrogação no período da crise também. Além da liberação de parcelas de obras sem vistoria física, tanto para a FGTS quanto para a SBPE. Então, o engenheiro não tem a necessidade de ir lá, nós estamos liberando parcela sem vistoria física, ou seja, constatações de forma digital, com envio de documentação remota e tudo mais, e depois, na hora que passar a crise, lógico, nós vamos vistoriar a obra, com certeza, mas nesse momento aí a gente está fazendo uma vistoria mais à distância para não travar a liberação das parcelas. E as nossas associadas têm feito e têm funcionado, encaminham fotos e não é simplesmente informar. Não. Comprova por fotografia e a gente tem ressaltado que é muito importante isso, porque vai demonstrar que talvez muitas das burocracias necessárias, talvez a gente consiga flexibilizar no futuro, né? Uma coisa que talvez será o grande ganho aí, que se é que num momento de pandemia a gente pode pensar em ganho, assim, mas eu estou dizendo às vezes a gente está acelerando muitos processos que a gente estaria para entregar em dezembro, em 2021, processos que a gente está entregando agora por conta da necessidade, né? E eu tenho sempre falado, quando eu converso com vocês, muitas dessas ações, dessas implementações, podem ser que continuem. Depende muito da responsabilidade como a gente está usando. Passado o momento de crise, se a gente analisou que uma antecipação de parcela, uma medição sem necessidade de vistoria física, uma recuperação de um capital de giro que eu não usei lá atrás, se a gente utilizou e está bacana, por que não a gente continuar? Né? Uma melhoria do processo. É importante o empresário, antes dele... Pode falar. Deu uma cortada o vídeo. Não, são evoluções do processo mesmo, que a gente está vivendo e aprendendo. As nossas próprias conversas à distância, como essa que a gente está tendo agora, foram muito aceleradas, né, Matheus? Hoje em dia, videoconferência para a gente é uma coisa natural. Antigamente, a gente fazia uma aqui, uma ali, mas veio para ficar. Assim como várias evoluções de processos, né? Exatamente. E quando a gente fala muito na questão digital, a gente tem certeza que a gente já estava numa velocidade muito bacana, mas essa crise fez com que a gente acelerasse todos os nossos processos digitais, né? Para que a gente tenha talvez uma esteira do cliente, do início ao fim, sem a necessidade física, né? Do cliente ter um contato físico com o gerente, com uma agência, com um correspondente. A gente está evoluindo muito para isso. Por falar nisso, Matheus, tem até uma pergunta relacionada com isso aqui, ó. No sentido de diminuir o deslocamento de cliente às agências, seria possível alteração no fluxo da contratação para a pessoa física, permitindo que o cliente assine toda a documentação no momento da assinatura do contrato? O que acontece hoje, Matheus? A gente tem isso acontece lá na nossa empresa também.
Muitas vezes o cliente tem que ir lá assinar um formulário. Aí depois aí faz uma avaliação prévia, ele tem que voltar na agência depois para assinar outra documentação. Será que a gente não conseguia jogar todas as assinaturas, tudo seria feito à distância, principalmente nesse momento de pandemia, sabe? Para evitar o deslocamento dos clientes. E jogar assim, ó, quando for o final, a entrevista com o cliente, já está tudo pronto para assinatura, aí ele assina toda a documentação, ele encaminharia tudo digitalizado sem a necessidade da assinatura. Eu acho que melhoraria bastante o fluxo nesse momento, sabe? A gente está caminhando para isso, tá? Mas como nossa relação aí, ela prega muito pela transparência, isso está nos nossos próximos passos. Hoje nós estamos primeiro evoluindo para que a assinatura ela não necessariamente precisa ser dentro de uma agência. Então, nosso próximo passo é a assinatura do processo ser num correspondente, né, ou que não tenha necessidade de ser dentro da agência. A gente tem que estar bem encaminhado para isso. Outro caminho que a gente está também evoluindo é para assinatura digital. Hoje a gente trabalha, principalmente aqui, eu vou te falar pela Caixa. Hoje eu não assino mais nenhum documento físico. Todos os documentos são através da assinatura digital. Você tem seu certificado, que é esse aqui, inclusive. Você tem seu certificado e você assina. Por que não a gente trabalhar com assinatura digital também? Mas você vê, são processos que até estavam na esteira, mas agora eles precisam ser a esteira que talvez era um processo para 2021, porque não era uma necessidade. A gente assina 2.000 contratos por dia. Não era uma necessidade, estava rodando a esteira. Então, algumas coisas a gente está antecipando também. Além da originação digital, que é o contrato todo através do app. Também é um pleito nosso, que era um desafio entregar isso em 2019, a gente não conseguiu por alguns problemas no processo, mas que também está na nossa esteira agora para 2020, que é o cliente está lá dentro de casa, olhou um lançamento, entrou, fez o cadastro, solicitou engenharia e tudo mais, tudo através do app, e aí no final ele vai e assina através do app e adquire seu imóvel. Vai ser uma maravilha quando a gente conseguir lançar essa esteira digital aí dentro da experiência do cliente como um todo. Voltando também um pouquinho aqui nas questões da pessoa jurídica, tem muita empresa, Eduardo, que quando fez um financiamento aqui de apoio à produção, ela não tomou o crédito. A velocidade das vendas fez com que o crédito ela não precisasse ir lá e tomar o capital que ela chegou e ela tem aprovado com a gente. Uma das medidas apesar de você não ter tomado, agora a gente te antecipa esse capital que você, de certa forma, não precisou fazer uso por conta da sua velocidade de vendas dentro do esperado pela sua empresa. Então, essa é uma forma de liquidez que tem muita empresa se utilizando. Se não me engano, são quase 1 bilhão. Se não me engano, 900 e poucos milhões de recursos que a gente tem aqui que não foram tomados e que as construtoras e incorporadoras podem tomar nesse momento aí, uma vez que não fizeram uso nos últimos meses. Estamos também antecipando, e aí é muito importante essa ação, porque nós estamos antecipando também 20% do financiamento de novos empreendimentos. Por quê? A gente não quer desacelerar os lançamentos. Você construtor, incorporador, você tem essa possibilidade dentro da Caixa, entendeu? Quando você chegar e apresentar o seu projeto, e aí, por que a gente faz questão de estar levando as medidas muito próximas de vocês? Porque quanto mais você entende a fundo, tecnicamente, as medidas, melhor a opção que você faz para um empreendimento ou para outro. Nem todo empreendimento, todas as medidas cabem. Mas se você estudar e, de certa forma, praticar uma consultoria naquele empreendimento, você coloca a medida certa no empreendimento certo e com isso você consegue uma efetividade maior, tanto de redução de custos, quanto paga um pouco menos de juro, uma obra que você acelera mais que a outra, que às vezes não é interessante. Eu não vou investir. Se minha empresa eu tive uma redução de recurso, de capital, talvez não é interessante eu continuar investindo em todas as obras. Talvez se eu vou dar um foco em 80%. Essas duas aqui, de fato, eu vou tirar um pouquinho o pé e esticar um pouco o cronograma. Mas essas que me dão mais receita,
eu vou aplicar essas oportunidades que a Caixa está me dando. Então, essa análise é muito importante se fazer nesse momento. Esse momento. Matheus, eu queria aproveitar essa colocação sua de acelerar os lançamentos, né? Tem aqui uma outra pergunta muito relacionada a isso, do Paulo Muniz. Diante das medidas de isolamento, é possível liberar a contratação do apoio à produção sem demanda preliminar? Se não possível, Matheus, ou pelo menos reduzir bastante isso, porque auxiliaria bastante a manutenção de emprego, sabe? A gente vê isso com muita importância. O nosso apoio à produção, se não me engano, a demanda mínima é 20%, né? Se não me engano. E no PEC, acho que o mercado trabalha com 80%. Mas a gente internamente está estudando essa flexibilização. Talvez, pode ser que a gente consiga algo já para o nosso pacote 3.0, que provavelmente a gente deve lançar aí nos próximos dias, tá? Mas não é uma promessa, é só falar para o Paulo aí que a gente está estudando, porque nas nossas agendas anteriores é uma demanda mesmo do setor da diminuição da demanda mínima. Maravilha. Tá? Vamos lá, Matheus. Obrigado. Só tem mais algumas aqui da pessoa jurídica, e daí a gente fica mais à vontade para o bate-papo. Mas na pessoa jurídica, nós também estamos oferecendo a carência de 180 dias para início de obra. É uma carência importante para você que está querendo se estruturar e iniciar a obra daqui 6 meses. E para iniciar também a amortização da dívida das obras concluídas. Quando você conclui uma obra, você começa a pagar aquilo que você contratou. Nós estamos dando carência de 180 dias para iniciar o pagamento. De certa forma, traz liquidez, porque você estaria desembolsando algo, né, já de imediato depois da construção, que você vai poder amortizar só depois de 180 dias. Nós estamos um pouquinho, Matheus, essa carência para o início da obra, que eu não entendi muito bem. Como que funciona ela? Quando você contrata, de fato, você já começa a iniciar a obra e aí você já começa a pagar juro em cima daquele capital que, entendeu? A gente está dando essa carência de 180 dias. Tá? Tá certo. Nós estamos também antecipando o financiamento PJ num valor equivalente de até 3 meses do cronograma de obra a executar. Então, você tomou um apoio à produção, você tem um cronograma aí de 18 meses, nós estamos antecipando até 3 meses desse PJ que você tomou, tá? Lógico, só reforçando, como são inúmeras situações, todos os empreendimentos são avaliados como se fosse uma operação customizada, não cabe 3 meses para todos os empreendimentos, mas até 3 meses... Não é automático, né? Não é automático, mas até 3 meses existe essa possibilidade de antecipação. A prorrogação do cronograma físico-financeiro, como eu trouxe para vocês aqui, a possibilidade de prorrogar o cronograma físico-financeiro das obras e a antecipação que eu trouxe aqui dos 20% para os novos empreendimentos. As medidas basicamente são essas, são mais de 20 medidas, Eduardo, que de certa forma acaba beneficiando e auxiliando aí tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, não deixar com que a velocidade do setor da construção civil ela seja tão prejudicada assim nesse período de travessia que a gente está passando. Só de pausa, que eu estava trazendo o número aí, solicitados pelo APP, aí a gente já teve 1.900.000. Então, 1.900.000 contratos pessoa física, que hoje estão pausados, que as famílias só vão pensar em pagar a próxima prestação em agosto. Então, uma disponibilização de dinheiro para toda a sociedade muito grande, né, Matheus? Porque o que pesa a Caixa não está injetando dinheiro, o dinheiro fica disponível para as pessoas poderem adquirirem a necessidade básica dela, alimentação, remédio. Né? Na carteira, exatamente. Na carteira PJ, por exemplo, a gente já está aí em torno de 1.600 de pausa já da carteira. 18% da nossa carteira, por exemplo, o cliente, pessoa jurídica, já foi lá e fez a pausa da prestação por 90 dias também. Então, são medidas que, se tiver que dar uma sugestão aqui, que você já aprofunde, já entre a fundo mesmo, eu tenho certeza que a maioria de vocês estão fazendo isso, mas que assim como nós fomos tempestivos no lançamento das medidas, que sejam tempestivos nas tomadas de decisão. Né?
tem que já se tomar uma decisão rápida, porque você fica ali, mas será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será? E essas medidas são justamente para garantir e dar credibilidade de que a crise vai passar, né, Eduardo? Que seja daqui 30, 40, 60 dias, nós vamos passar por ela. Vamos, vai Né? acabar um dia. Vai acabar, e são medidas que permitem que você saia mais fortalecido, porque você não desacelerou. Né? Exatamente. E até aproveitar dar parabéns para o setor, porque a gente tem visto aí o empenho de vocês em dar condições e segurança para os empregados que trabalham nas obras e nas empresas não estarem se contaminando, né? Eu percebo aí a preocupação com os equipamentos de segurança, antes de entrar na obra, se mede temperatura, vocês investiram realmente para que não tenham nenhum foco aí que seja através de empregados que trabalham nas obras. E isso fez com que, me parece, semana passada, conversando com a Abraim, que se não me engano, com a Cebic, eles estavam com um percentual de 95% de efetividade nas obras. Então, as obras estavam a todo vapor. O nosso aqui é até maior. E deixa eu te falar, a preocupação é tão grande e nosso setor entendeu tão rápido a necessidade da responsabilidade para permanecer funcionando, que semana passada a gente, lá na ADEME, aprovamos em reunião de diretoria uma determinação de que todas as empresas associadas à ADEME obrigatoriamente deveriam fornecer máscaras de proteção para todos os funcionários. E não é uma só não, Matheus, porque a de tecido a gente não sabe, isso é até uma utilidade pública. Ela pode durar apenas 3 horas com segurança. Então, a gente precisaria 3 por dia para cada funcionário. E como ele tem que lavar, então a gente tem que fornecer para ele 6. Então, o prazo é hoje, né? Até hoje, todas as associadas da ADEME precisam necessariamente fornecer para seus funcionários máscaras, enquanto o governo do Distrito Federal só vai ter essa obrigatoriedade no dia 11. A gente, na verdade, tomou essa decisão antes mesmo de saber dessa exigência do governo do Distrito Federal, nos antecipamos, mas no sentido de preservar os nossos trabalhadores e colaboradores. A gente tem essa preocupação muito grande com a saúde deles e sabemos também que a única maneira da gente permanecer funcionando, é a única maneira da gente atravessar essa crise com auxílios como esse da Caixa, né? que são importantíssimos para que a gente tenha fôlego para manter esses empregos. Né? Esses auxílios, em conjunto com diversas ações do governo federal, como com as medidas provisórias de antecipação de férias, de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, elas dão fôlego para a gente, Matheus, que a gente é capaz de falar assim, a gente pode passar essa crise em boas condições e podemos, lá na frente, ser instrumento da recuperação econômica do nosso país, sabe? A gente tem essa convicção e essa crença que a gente pode exercer esse papel para o nosso país e para a nossa cidade aqui, o Distrito Federal, né? Com toda certeza, né? E quando você olha para o setor hoje, para o mercado imobiliário como um todo, essa queda da Selic que a gente teve nos últimos 12 meses, vamos dizer mais drasticamente, o mercado imobiliário, impulsionado pela Caixa, ele ter acompanhado essa queda da Selic, ter repassado para o consumidor final, seja para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, fez com que a gente estava tendo agora em janeiro e fevereiro um dos melhores trimestres dos últimos anos. A Caixa de 2000... Vocês têm inúmeras pesquisas, assim como a gente tem, mas a Caixa de 2018 para 2019, ela já tinha dobrado a contratação de SBPE, por exemplo, de 13 bi para 26. E a gente estava agora em 2020, janeiro a gente tinha dobrado novamente o nosso volume de contratação, em fevereiro a gente estava todo vapor. Então, só para comparar os números, Matheus, em termos de lançamento, só como as informações casam, em termos de lançamento, 2019, em termos de VGV aqui no Distrito Federal, a gente lançou mais que o dobro de 2018. Né? E o mês de janeiro e fevereiro desse ano também eram muito superiores aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, que já tinham sido muito bons. Né? Então, a gente vinha nesse ciclo virtuoso.
Mas falar para você, Matheus, a gente tem uma experiência muito grande, algumas coisas específicas aqui do Distrito Federal e outras do Brasil que nos fazem crer que o imóvel ainda é um excelente negócio. Falar para você. Primeiro que a gente está com as menores taxas de juros da história de financiamento imobiliário, tanto da Caixa quanto das outras instituições financeiras, né, que buscaram atrás, correram atrás. Sim, né? sim. Estamos com a menor taxa Selic, né, também da história. Isso com faz com que tendência de queda investimento, agora, né? com tendência de queda, faz com que investimento em renda fixa seja muito pouco atraente. Outros investimentos durante a pandemia sofreram bastante, tipo bolsa de valores. E o imóvel manteve o seu valor, como tradicionalmente em crises passadas tem mantido. Na crise da Rússia, da Argentina, imóvel se colocou como uma opção segura de investimento, né? E aqui no Distrito Federal a gente tem uma condição que não é o caso em todos os estados, mas a gente está com a menor oferta de imóveis da história. Hoje temos na nossa pesquisa de IVV da ADEME cerca de 2.800 imóveis em oferta. Quando a gente tinha É a hora de no lançar, né, passado, Eduardo? é a hora de É a hora de lançar, lançar. gente, é a hora de lançar, é a hora de comprar. A gente acredita nisso, sabe? Então esse estoque mais baixo nos traz segurança de que a gente pode lançar, sabe? Você Então, sabe que a gente tem, você sabe, desculpa te cortar, mas você sabe que a gente tem um enorme orgulho do movimento que a gente iniciou ano passado de reposicionamento estratégico da pessoa física, né? Quando a gente começou a reduzir a taxa da TR em maio e junho, quando a gente entrou com o IPCA em agosto e agora com a taxa fixa, esse movimento do IPCA, por exemplo, olha como está a projeção do IPCA para esse ano. O IPCA, ele passou a se tornar mais atrativo ainda. Por quê? As projeções da inflação, elas estão com projeções menores do que as projeções que a gente tinha. Automaticamente, o IPCA de fevereiro já foi extremamente baixo. Isso traz com que a sua prestação ela fique ainda menor do que a prestação na TR. Porque a TR hoje, apesar de ela estar zero, ela não é zero. Ela está zero por um período aí de acho que uns 30 meses por aí. Mas ela não é um indexador que ele é zero. Então, isso também trouxe atratividade. Tanto é que agora o nosso concorrente aqui também lançou o IPCA, né? Nossa taxa mínima é 2,95, a deles é 2,45. E isso fez com que outros bancos entrassem na concorrência também para o IPCA. Porque é extremamente sadio. Hoje, uma carteira de 70% aí, como é a nossa, a gente quer concorrência mesmo. A gente entende que isso é extremamente benéfico para o consumidor final. Né? E o cliente tem que ter várias opções. Né? Apesar da melhor opção ser a Caixa, Eduardo, o cliente tem que ter outras opções também de financiamento. Perfeito, Matheus. Vamos caminhar para os encerramentos. Eu tenho mais uma pergunta aqui, viu, gente? A gente tem que sair. Eu acho que, se não me engano, Matheus, tem uma outra live daqui a pouco, né? Então, eu queria fazer mais essa pergunta, Matheus, e se ninguém mais perguntar, a gente caminha para o nosso encerramento. Daniel, prezados, ações de Cortou. Cortou. Prezados. E agora, está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Prezados, avaliações de financiamento, PF, também vão prescindir de vistorias técnicas? A tendência é ser assim para todas? A tendência a gente já está com uma autorização, inclusive, que já está vigente para imóveis acima de 300 mil. É uma metodologia diferente de vistoria, isso já está vigente. Né? Hoje, com essas, a gente tem um arquivo, ou vamos dizer assim, muitos laudos aqui internamente, me fugiu a palavra aqui. Mas a gente tem hoje estudos muito aprofundados de laudos do Brasil todo. Então, a tendência é que não precise mais ir fisicamente. Uma vez que você já olha aqui, você já tem quanto vale o metro quadrado aqui em Brasília, por exemplo, da Asa Norte na 303 ou na 202. Você já sabe que um apartamento ali ele tem mais ou menos aquele valor. Então, hoje a gente já está caminhando muito para isso, de não precisar de uma vistoria física. Tá? A gente já tem algumas faixas de imóveis que nós estamos atuando dessa maneira. Então, é a tendência.
né? É a Tá. tendência e a gente acaba otimizando a mão de obra do nosso engenheiro, do nosso arquiteto, para outras inúmeras possibilidades aí que esses profissionais, que na Caixa são mais de 2.000, contribuem muito para o nosso dia a dia. É definitivamente mais um aprendizado dessa pandemia, né? Eu Mais um costumo, aprendizado. é, eu costumo dizer que a gente vai sair melhor no fim. Debilitado como país, né? Mas É, com muito mais habilidade e criatividade para sair, sair dessa crise. com Matheus, toda vamos, certeza. vamos caminhar para o encerramento. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma para a gente partir para o nosso encerramento, né? E o que você acha? Qual que é o nosso futuro? Por favor, Não, fica à eu vontade. primeiro te agradecer aí, Eduardo, pela parceria de sempre, né? Estou aqui há 1 ano e 2, 3 meses na habitação, já parece que eu estou uns 5 anos já à frente aqui, a dinâmica, o dinamismo da área, só que é extremamente gratificante. Eu acho que são em momentos como esse que todo mundo cresce, tanto as construtoras, incorporadoras, como as instituições financeiras e os nossos clientes também. A gente passa a rever a vida de uma outra forma, né? Talvez pensando o que cada um poderia doar de si num momento como esse. E esse movimento que a gente fez foi muito isso, né? Quando a gente entrou para dentro, né, aprofundou os nossos esforços aqui para falar como a Caixa, matematicamente, lógico, pode contribuir para essa travessia. Os nossos profissionais, eles não mediram esforços aí de sábado, domingo, 24/7 realmente, para poder colocar os pacotes e as novidades aí, as medidas para habitação e como para outros segmentos, da maneira como a gente colocou. Lembrando que a gente tem o maior desafio, talvez, da história desse país, que é o pagamento do saque emergencial. E a gente está aí com todos os nossos profissionais, com as agências lotadas de clientes, mas colocamos no ar aí a abertura de conta digital, que nenhum banco no mundo conseguiu colocar, abertura de milhões e milhões de contas digitais em alguns dias úteis. Então, lógico, alguns problemas de fato iriam acontecer, mas rapidamente as equipes aqui da tecnologia, do varejo, de todas as áreas envolvidas, estão fazendo com que o cliente consiga ser atendido, essa pessoa que precisa de fato dos R$ 600 para poder passar aí esse momento de travessia, ela consiga manter as suas necessidades básicas em casa, né? Então o recado é que a Caixa está junto com vocês, em todos os segmentos. Nós somos, de fato, o banco de todos os brasileiros, e em especial dos mais humildes, como o presidente Pedro sempre traz. Somos o banco da inclusão social, e agora, quando a gente escuta aí economistas, a mídia, todos vocês falando que, de fato, o governo olhou e o governo tem um banco público que reage a uma crise, isso nos enche de orgulho, mas não seria possível se também não fosse a parceria de todos vocês acreditando no nosso trabalho. Então, eu acho que a palavra é de acreditar mesmo, de você ter esperança de que se a gente fizer a nossa parte, a gente vai passar ainda mais rápido por esse momento e lá na frente olhar para trás e falar, pô, colhemos muito bons frutos, tirando essas questões de saúde, mas colhemos muito bons frutos que otimizaram mão de obra, reduziram o custo na minha empresa, aceleraram o processo, melhoraram a esteira do nosso cliente, do nosso consumidor e dos nossos processos como um todo. Então, contem muito com a gente aqui. As medidas não pararam por aí. Usem as medidas com responsabilidade e moderação, porque essas medidas muitas tendem a ficar, e esse diagnóstico é muito importante para nós no próximo passo. Mas estamos aí todos os dias colhendo feedback de vocês para tentar implementar a cada dia medidas que de fato deem tranquilidade e liquidez para que o setor da construção civil e os outros setores também continuem a operar da melhor maneira possível. Tá bom? Fica aqui meu agradecimento e aproveitar e agradecer toda a minha equipe também, aqui da Habitação da Caixa, né? A todas as pessoas que a gente acaba convivendo no dia a dia, os familiares que aguentam a gente aí nesse estresse que não é fácil, né? Essas vezes a distância nos deixa um pouco, peca um pouquinho com as nossas famílias, vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo, mas é por uma causa justa e nobre que lá na frente acaba enriquecendo e engrandecendo o nosso trabalho. Então, te agradeço aí, Eduardo, toda a equipe da ADEME, pela oportunidade. Matheus, nós é que agradecemos. Tivemos a oportunidade de falar aqui para uma diversa variedade de pessoas. Temos
empresas, corretores, engenheiros, arquitetos, compradores. O que você falou é muito importante. Nós só sairemos juntos e mais fortes dessa crise se nos unirmos. Todas essas ações da Caixa, todas as ações das empresas, todos os benefícios para os clientes só vão surtir o efeito necessário se todos trabalharem juntos para que a gente supere essa crise, essa pandemia, a mais grave dos últimos 100 anos, né? Então, essa união, esse trabalho responsável, essa tentativa de acertar e de compreensão é importantíssimo para que todos saiamos maiores lá no final. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar e agradecer muito a sua presença, viu, Matheus? Muito Eu que obrigado, acho que essa agradeço. nossa conversa foi espetacular, Eu que tá agradeço. Se bom? você tiver a oportunidade de auxiliar alguém a se cadastrar no Caixa Tem para o auxílio emergencial, é uma cota à parte importante nossa, porque muitas das pessoas que a gente conhece são pessoas simples e humildes, precisam do nosso apoio quando se Verdade. trata de mecanismos mais digitais, assim. Digitais, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar contribuindo aí para a melhoria, de vida de muitas pessoas, tá bom? Excelente sugestão, viu, gente? A quem está nos ouvindo. Excelente sugestão. Gente, um bom feriado a todos. Até mais. Muito obrigado pela audiência. Obrigado aí, valeu, Abraço, Eduardo. Matheus. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.